Esqueça a técnica e comece a falar em público agora. Olá, tudo bem com você? Meu nome é Vanderlei Coelho, seja bem-vindo de volta ao nosso canal. Às vezes a gente fica esperando para que a gente tenha toda a técnica para falar em público, para que a gente tenha toda uma desenvoltura. E o que eu quero te falar é que você não espere esse tempo chegar. Comece a falar em público agora. Você já observou uma criança aprendendo a andar? Toda desajeitada, dando aqueles primeiros passinhos, insegura? É justamente isso que acontece com uma pessoa que está começando a aprender a falar em público. Ela pode ter medo, ela pode ter as dificuldades, mas mesmo assim, fazendo um paralelo com essa criança que está aprendendo a andar, perceba que ainda assim ela não está muito preocupada com o que as pessoas estão falando, com o que as pessoas estão pensando dela. Ela precisa aprender a andar, ela precisa se desenvolver. E é justamente sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Mesmo que você ainda não detenha a técnica, é importante que você comece a falar agora. Falar em público é como se fosse uma maratona. Antes de começar a correr, o que o atleta precisa? Ele primeiro precisa aprender a andar. Então você primeiro precisa aprender a falar. Mas como é que você vai aprender a falar? Você vai aprender a falar falando. Só existe uma forma de você aprender a falar em público. É falando em público. Mas às vezes a gente acha que falar em público é apenas para uma plateia, para um auditório. Não, numa rodada de amigos, seja na empresa, seja na igreja, seja em qualquer lugar que for. Falar em público não é somente em auditório, não é somente para uma plateia. A todo momento você está se comunicando, a todo momento você está falando. Sempre que você tiver uma oportunidade de falar em público, fale. Muitas vezes você tem medo, tem vergonha, às vezes você fica sentado lá atrás na escola, na faculdade, temendo que o professor lhe chame para falar em público. Esqueça isso. Se você tiver uma oportunidade para falar, fale, comece a exercitar, comece a fazer discursos de improviso. Com o tempo você vai perceber que você vai adquirir a habilidade necessária para que você consiga se desenvolver. Mas é importante que você comece agora, não tenha medo. O medo faz parte desse processo. É importante que você, aos poucos, vá se soltando, que aos poucos você vai criando coragem. E para que você tenha essa coragem, para que você comece a se desenvolver, é importante que você comece a falar agora. Sempre que você tiver uma oportunidade de falar em público, fale. E assim nós encerramos o vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, eu peço que você se inscreva, que você comente e compartilhe. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Gratidão!